Cumprimentando o Milton e a Lourdes, eu quero cumprimentar todos os casais e todas as famílias que estão nos acompanhando neste dia. Para mim é um motivo de grande alegria estar com vocês, especialmente porque, como sempre, uma palavra trazendo uma mensagem para todos. E nós pensamos justamente sobre a carta do Papa Francisco, com o coração de pai, São José obediente, pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar trazer para vocês a importância de São José em nossa vida, tendo ele como um grande exemplo para todos nós, exemplo de pai. Desde pequeno nós somos atraídos em nossas igrejas pela imagem de um Senhor em cujas mãos se portam um lírio branco e um menino. É a imagem de São José. Homem íntegro, santo, homem casto e fiel. Um homem que no silêncio de suas ações soube ser agradável a Deus. Um homem que se fez humilde em sua envergadura e tornou-se guarda e protetor do Filho de Deus feito homem. E não só dele, mas também daquela que o trouxe ao mundo. Guarda porque protege e cerca de cuidados a santa progenitura do Pai, fazendo-se ao mesmo tempo companheiro da divina mulher, Senhora nossa. Por isso, nesta nossa colocação, queremos refletir sobre 3 aspectos da vida de São José. Primeiro, o ser justo, homem justo. Um segundo momento, São José como o homem do silêncio, e também refletiremos sobre a sua paternidade. Então vamos começar a pensar São José como aquele homem justo. Começo dizendo a vocês que são os textos bíblicos que citam Mateus e Lucas, põem-no em relevo, apontando-nos sua missão junto à esposa e também ao filho. O fim da genealogia de Jesus Cristo, apresentada por Mateus, nos afirma em Mateus, no capítulo 1, versículo 16, o seguinte: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O que para alguns aparenta-se apenas a menção de um membro de uma árvore genealógica, vai muito mais além. No desígnio de Deus, José é o último de uma linguagem santa, que toca os primeiros pais e chega até o Filho eterno do Pai, para dizer que José se faz o ponto de chegada de uma história de fé que atravessa os tempos e nos faz compreender que todas as coisas apontam para Jesus, que tudo tem seu fim em Jesus. As vidas dos que fazem a vontade de Deus, as vidas dos que caíram e se ergueram, a vida dos que têm em si a marca do eterno, se convergem para apenas um ponto: Jesus Cristo. A história do homem caminha justamente para Deus. O caminho do homem só será livre na medida em que o homem caminha para Deus. Santo Agostinho dizia que inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Deus. São José fiou-se em Deus de tal maneira que em tudo quis fazer conforme a vontade do Pai. E aqui cito o evangelista Mateus, ele que afirma categoricamente que ele, São José, era justo.
O justo é aquele que age de forma moralmente correta. O termo justo tem por base o termo latino jus, que simboliza algo correto na linha da lei. Ser justo é conformar-se com a lei. Conformar-se não no sentido de aceitá-la por obrigação, mas no sentido de fazer com que sua vida tome a forma daquilo que é correto, daquilo que se espera, daquilo que é certo, enfim, daquilo que não erra. Para dizer que São José era justo não porque apenas seguia uma lei superficial, mas porque conformava sua vida à vida em Deus, agindo com retidão no amor e na misericórdia. Em um dos seus discursos, cito aqui o Papa Bento XVI, dizia que, palavras do Papa Bento XVI, confiar em Deus quer dizer esvaziar-se de si mesmo, renunciar a si próprio, porque só quem aceita perder-se por Deus pode ser justo como São José. Ou seja, pode conformar a própria vontade com a vontade de Deus e, deste modo, realizar-se a si mesmo. Em outras palavras, para que tomemos a forma de Deus, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança. É preciso que nosso cotidiano seja permeado por esse esvaziar-se de si mesmo e pelo tomar em si a vontade de Deus na vivência da justiça de Deus e não na justiça dos homens. Guardemos por ora esta palavra. José conformou-se com a vontade de Deus. Um outro ponto, um outro fato que chama a atenção nos textos bíblicos é o silêncio de José. Então, neste momento, eu passo a falar sobre o silêncio de São José. Silêncio é uma palavra que parece causar medo à sociedade atual. A palavra silêncio vem do termo sileo, que significa estar calado, estar quieto, descansar. A nossa sociedade tornou-se por demais barulhenta. E barulhenta em todos os sentidos. Se saímos de casa, os carros e motos não param, se escuta o ruído ensurdecedor de tudo que nos rodeia. Pior que este barulho é aquele que, infelizmente, está adentrando em nossas igrejas. Me parece que as pessoas pensam que ficar em silêncio nas celebrações ou nas dependências da igreja é algo que incomoda. Aliás, tem até um termo aí, retiro de carnaval. Retirar-se é fazer silêncio. Vamos dizer, encontro de carnaval, cristão, tudo bem. Mas retiro mesmo é fazer silêncio. Para tudo se tem uma fala, uma música, uma encenação. Não digo que estes momentos não têm sua importância. No entanto, eu alerto. Por vezes, o silêncio parece que se torna um buraco que é preciso ser preenchido para que não seja inconveniente. O Papa Bento XVI dizia que o silêncio de São José não manifesta um vazio interior, mas ao contrário, a plenitude de fé que ele traz no coração e que oriente todos os pensamentos e todas as suas ações. E por isso, o silêncio ativo de José gera vida, guarda a vida, faz a vida acontecer. Quem dera, prezados, quem dera se o mundo aprendesse desse jeito de São José. Bento XVI faz um pedido a cada um de nós.
palavras dele. Deixemo-nos contagiar pelo silêncio de São José. Temos tanta necessidade disto. No mundo, muitas vezes, demasiado ruidoso, que não favorece o reconhecimento, o recolhimento, nem a escuta da voz de Deus. Nada sai de seus lábios. Mas o silêncio de José foi capaz de sustentar sua família quando a lei o obrigava a deixar sua mulher. O silêncio de José o fez proteger sua família quando os poderes do mundo procuravam matar seu pobre filho. O silêncio de José ensinou o menino a crescer em sabedoria e graça diante de Deus. Que silêncio é este? Uma boa pergunta. Que ausência de palavra tão eloquente é esta que não deixa desamparado quem dele se aproxima? Só há uma resposta. É o silêncio dos justos que, em vez de falar das próprias vontades, se ocupam apenas em consentir com o que Deus fala. José silencia, mas escuta sempre a voz de Deus. Trazendo esse silêncio de José, pensemos nossas famílias. Nossas famílias, infelizmente, estão carentes deste silêncio justo e cheias do silêncio de celulares. Guardemos mais esta palavra. O silêncio do justo obedece a Deus. Talvez agora, neste exato momento que eu estou falando, um ou outro está num barulho muito grande, ou presta atenção a mim ou ao seu celular que está do seu lado, ou quem sabe na sua própria casa, a televisão ligada, e aí mistura tudo. Há um outro aspecto, talvez o mais eloquente em relação à figura de São José, e que foi motivo de uma recente carta apostólica do nosso querido Papa Francisco, intitulada Patris Corde, Coração de Pai, a paternidade. O Papa inicia sua carta dizendo que São José amou a Jesus com coração de pai. O que é ter um coração de pai? O pai, no âmbito familiar, é aquele que guarda, que protege, que mantém e defende a família. Observamos que em nossos dias a forma paterna assumiu diversas formas e pelo mais variados motivos. Há famílias nas quais as mães assumem ambas as responsabilidades de pai e também de mãe. Há famílias nas quais os parentes próximos ou outras pessoas assumem a função de pai. E todas as situações há o mesmo norte: a guarda, a proteção, a sustentabilidade e a defesa. O Papa Francisco coloca todas estas dimensões no contexto do coração. O coração, que é o centro do nosso ser, de onde se origina tudo, nossa vida moral e espiritual. O coração, segundo o nosso catecismo, no número 2563, diz que é o lugar da decisão, a sede da verdade. E no Sermão das Bem-aventuranças, o Divino Mestre diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Para dizer, ter um coração de pai é ter um coração que guarda o que há de mais precioso, o amor entre os esposos e o fruto deste amor. José amou Jesus
com um coração de pai, porque, mesmo sabendo que Jesus não era seu filho na carne, dedicou-lhe toda a sua vida como se o fosse. Guardou, protegeu, defendeu e lhe deu todo o amor possível. O Papa escreve que José teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus. Essa coragem só foi possível porque houve amor. Só tem coragem de enfrentar a vida quem ama. E José amou. Quem ama de verdade não tem medo de suportar aquelas humilhações que poderia ter ocorrido. José amou de fato Jesus. E por lhe amar, foi capaz de, com o coração, ser seu pai, o esposo de Maria Santíssima. E o Papa continua sua carta, elencando 7 aspectos da paternidade de São José que dizem respeito às nossas próprias ações e se dirigem às nossas famílias. A partir disso, quero refletir algumas coisas com vocês. Primeiro, terceiro ponto, o 3A para vocês. Vocês não se preocupem, porque todos depois vão ter aí no site da nossa pastoral familiar, do regional, esse texto. O Pai amado. O Papa Francisco nos recorda de início que a missão de José centrou-se em amar sua esposa e seu filho. Amor que não se mede na sua oblação de homem ativo, daquela sociedade para a reclusão humilde, na guarda do Filho de Deus. Como disse há pouco, só tem coragem de enfrentar as vicissitudes quem ama. E José amou de verdade. E como é bonito também pensar no inverso. Quanto amor também Maria e Jesus dispensaram para com São José. Eles amaram José porque José os amou. E José os amou porque foi amado por eles. Que belo intercâmbio de santo amor. Seu amor colaborou no processo de nossa redenção, porque José protegeu o menino Jesus nos tempos em que ele, na fragilidade da infância, era mais vulnerável. José amou Jesus. Depois, pai na ternura. José foi este pai na ternura. O Papa Francisco nos diz que a ternura toca o que há de frágil em nós. É nas dificuldades que somos tocados pela ternura de Deus, que nos acalenta com seu amor e nos faz senti-lo. José consolou sua família nas horas dolorosas, na aceitação da gravidez, na falta de local para o parto, na fuga para o Egito, na volta para a Judéia, na apresentação do templo, na perda e no encontro do menino Jesus no templo. A fé também passa pela aceitação de nossa fraqueza e pela coragem de buscar superá-la. E quem nos consola é o próprio Deus. E como nos lembra o apóstolo, com a consolação que recebemos de Deus, poderemos consolar os que se acham em toda e qualquer tribulação, como afirma São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. José agiu com ternura para com Jesus. Mas José também se apresenta como o pai
na obediência. Vou falar agora. O pai na obediência. O Papa nos aponta que nas circunstâncias mais difíceis, José pronunciou o seu fiat, o seu sim. E é quando faz acontecer o seu voto de obediência que José supera as dificuldades e segue adiante em seu propósito. Um pai obediente ao que é o Pai de todos, Deus. Os que obedecem a Deus não caem no erro, pois segue a voz daquele que é a verdade. Eu sou a verdade e a vida. O mais belo disso tudo é que a obediência de José não é uma obediência forçada ou superficial, mas uma obediência de coração no coração de Deus. Quando é chamado, José não foge, não abandona sua esposa, não desobedece, mas prontamente se dispõe e benevoladamente ouvir ao chamado de Deus, porque obedecer a Deus é trilhar o caminho do bem. José foi obediente a Deus. Um outro ponto é que José é o pai no acolhimento. Ele acolhe. Ele acolhe Maria e a respeita. Não só acolhe, mas a respeita, guardando a sua dignidade de mulher da mão dos malfeitores. Por sinal, lembrando da dignidade de mulher de Maria Santíssima, eu quero saudar no dia de hoje todas as mulheres do mundo inteiro. Esse gesto inspira o Papa, que o faz chamar a atenção para o fato de que, por vezes, na vida acontecem coisas das quais não achamos explicações e, por vezes, nos revoltamos com Deus. Por vezes, queremos colocar raciocínios demais que nunca abarcarão os desígnios da divina providência. A vida espiritual de São José não é para se explicar, mas para se acolher. É preciso que nós acolhamos a graça sem determos-nos nas grandes explicações. E caso venham as dificuldades, enfrentá-las com a firme convicção de não estarmos sozinhos, mas ancorados na graça de Deus, isto é, acolher na fé. José acolheu o desígnio de Deus. Por falar nisso, meus queridos irmãos e irmãs, neste momento tão difícil que estamos vivenciando com esta pandemia, devemos acolher com fé, porque nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Quero também apresentar José como pai com coragem criativa. Em todas as dificuldades vividas por São José, ele soube ter a coragem de enfrentar cada uma de um jeito novo, de algum modo. É a fé que não vê limites para chegar ao bem. E isto porque, não obstante os poderes do mundo, Deus encontra uma forma sempre nova de realizar o seu plano de salvação. As nossas dificuldades, assim como para São José, devem nos tornar cristãos criativos e fortes, e não nos tornar cristãos acomodados e covardes. Estes dois adjetivos não combinam com a mensagem cristã. Acomodados e a covardia.
não combina. É preciso ter a coragem para, com Deus, enfrentar os males. E aqui eu digo para vocês, José soube ter coragem para ser diferente. Uma outra coisa também muito bonita em São José é o pai trabalhador. Ele foi um homem que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família, como tantos pais e mães nos dias de hoje. Não trapaceou, não roubou, não usou de seu trabalho para atacar nem para diminuir ninguém. Usou de seu trabalho de forma correta, dignificando. O trabalho não deve ser o único norte da vida do homem, porque sua vida não pode ser reservada unicamente ao trabalho, mas sim, o centro da vida do homem deve ser Deus, que dignifica o fruto das mãos do homem, dando-lhe o sustento necessário para tudo. José trabalhou com responsabilidade. Abrindo aqui um parêntese, eu ganhei uma bela imagem de José o carpinteiro. Eu tenho na minha casa uma imagem pequena, a mesa de trabalho de São José, um serrote ali sobre a mesa e Jesus reinando em cima da mesa e José sentado num tamboretezinho com a mão aqui no queixo, dizendo assim, ô menino danado, não é? Então essa imagem daquele homem trabalhador que usou o seu trabalho para alimentar a sua família, sustentar o seu filho e a sua esposa. Também José é o pai na sombra. O Papa Francisco conclui sua carta recordando a humilde reclusão de José. José foi pai porque cuidou. Ele cuidou na caridade, cuidou na paciência e no desejo de fazer sua família crescer em Deus. Não subjugou, nem prendeu seu filho, mas o introduziu na realidade da vida humana sem que fosse necessário para ele aparecer. Ele amou sem se colocar no centro das atenções. Colocou apenas e unicamente Deus no centro, para que o cuidado que ele despendeu ao filho e à esposa fossem fruto da liberdade no amor. O silêncio de São José é fruto do seu escondimento e não de lamentação. É fruto de sua confiança em Deus, pois ele sabia que nunca devia ser o centro, mas o centro deveria ser sempre seu filho, o Filho de Deus, aquele que ele se tornou pai adotivo e com muito amor o cuidou. É assim que devemos contemplar a figura ímpar de São José. Um pai que ama com ternura, que obedece acolhendo a vontade de Deus e que tem a coragem de vencer as dificuldades, que trabalha e mesmo assim não ser o centro, porque deixa Deus ser o centro de tudo. Aqui está, meus caros irmãos e queridas irmãs, de certa forma, uma receita para ser um bom pai de família. Quantos pais estão me ouvindo agora e me vendo? E diria também uma boa mãe de família. Ser pai, ser mãe
é, antes de tudo, amar o presente de Deus para os dois. Como é triste ver pais que abandonam o cuidado dos filhos, e como é triste ver filhos abandonando os seus pais. Ser pai e mãe é ser a ternura de Deus na vida dos filhos, especialmente nas horas das dificuldades. Ser pai e mãe é ensinar a ser exemplo de obediência na liberdade do lugar do outro. Pedir obediência não é privar o outro da liberdade, mas é, na liberdade, levar o outro a entender que quem obedece à verdade não vacila. Ser pai e ser mãe é ensinar as coisas de Deus aos filhos para que eles acolham essa vontade no amor e também na misericórdia. Ser pai e mãe é ter a coragem de ser, nestes tempos marcados pelo ódio, um sinal do amor de Deus que tudo recria na sua maravilhosa providência, em casa, na escola, no trabalho, na igreja, no lazer, enfim, em todo lugar, mostrar ao mundo que vale a pena amar, que vale a pena ser de Deus, que vale a pena fazer o que Deus pedir. Assim, voltamos para as duas coisas que pedi que vocês guardassem. Dissemos que São José foi justo porque conformou-se com a vontade de Deus. Preste atenção. O mundo não oferece a plenitude da vida. Pode oferecer alegrias passageiras, mas a verdadeira alegria só se verá quando nossa vida for conforme a vida de Deus. Quando o nosso agir for o agir de Deus. É difícil? Sim. Certamente é difícil. É impossível? Não. Não é impossível. Para Deus, nada é impossível. E só saberemos disso se poderemos saborear a doçura da obediência a Deus quando, em vez de seguir nossos próprios planos e as vozes da nossa cabeça, aprendermos a silenciar como São José. Esta foi a segunda palavra. O silêncio do justo obedece a Deus. O segredo do sucesso da família é simples: em tudo fazer a vontade de Deus. Eu disse, em tudo fazer a vontade de Deus. É difícil? É difícil. É impossível? Também não. E como fazer isso? Uma boa pergunta. A família deve se colocar de joelhos na presença de Deus. Eu disse, a família deve se colocar de joelhos na presença de Deus. Quando se faz isso, até as mais complicadas situações serão ultrapassadas com muita sabedoria. Citando aqui Padre Zezinho, este grande cantor, escritor, Padre Zezinho canta, rezando e suplicando a Deus que nada no mundo separe um casal sonhador. Que belo é ver um casal que sonha em ser feliz. E como é mais bonito ainda uma família que não desiste de ser feliz. Virou moda não se casar, porque o amor só dura uns meses, dizem. Aliás, antigamente dizia
aqui é minha namorada. Então tinha o namoro, tinha o noivado e o casamento. Agora não, quando diz aqui é minha namorada é porque já estão morando juntos. É um negócio que não entendo muito não, viu? Eu sou da antiga. Mas eu vos digo, o tempo de Deus nos ensina que o que é de verdade não se acaba. Para que o casal dê certo, para que a família dê certo, é preciso que ela seja alicerçada na fé, na esperança e no amor que só Deus e mais ninguém é capaz de oferecer. Um cresce fazendo o outro crescer. Não pode haver solidão na família porque há um bem maior que precisa ser guardado. José uniu-se a Maria para que a vida fosse guardada e não para ser uma simples companhia. José defendeu sua família. José amou sua família. Essa é a missão da família. Mostrar ao mundo que o amor de Deus vale a pena. Nosso querido São João Paulo II concluiu a exortação apostólica Redentores Custos em forma de oração, pedindo que São José se torne para todos um mestre singular no serviço da missão salvífica de Cristo que, na Igreja, compete a cada um e a todos, aos esposos e aos pais, aqueles que vivem do trabalho das próprias mãos e de todo e qualquer outro trabalho, as pessoas que são chamadas à vida contemplativa e as que são chamadas ao apostolado. E eu faço desta oração também a minha, que São José, homem justo, homem do silêncio e com o coração de pai, seja guia seguro para as famílias novas e de mais tempo, para os jovens que sonham em se casar e para aqueles que pensam que não vale a pena casar. Que a vida de São José encoraje o coração de todos aqueles pais e mães de família que se amedrontam nas situações adversas causadas por esta pandemia. Que a obediência de São José seja também a obediência de cada cristão que deseja seguir o Divino Mestre e ser no mundo sinal do amor de Deus. Nos ajude, esposa de São José, a Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa, a sempre fazer a vontade do Pai e a acolher neste mundo e na outra vida futura os frutos dos bons da graça de Deus. Amém.